há casos muito curiosos como as próprias palavras alteram a configuração e a estrutura mental de um povo. Tipo, a palavra fronteira para os gregos, tu imaginas fronteira é algo tipo que separa duas coisas, não é? Mas Sim. para os gregos, fronteira significava literalmente o lugar de onde algo começa, a partir de onde algo começa, ou seja, sempre uma visão para a frente, para lá, e nunca de divisão. É super bonito. Sentidos das palavras. Também tenho mais uma. Tu sabes o sentido da palavra sincero? Uh, Essa sabe. o sentido, eu sei o que é que ela significa. A partir de agora, a sua, etimologicamente, não é? Etimologia da palavra. A palavra sincero vem dos romanos antigos que criavam aqueles vasos de barro para vender. E havia uns que no processo de secagem rachavam. E eles Sim. então passavam uma cera para os poder vender. Então as pessoas começaram a perguntar, na compra e venda, não é? Esse vaso é sem cera? E a palavra começou a gerar sincera. Tu és sem cera? I don't mind being lonely when my heart tells me you are lonely too. I walk alone. Ei, Olá! Ai, peraí, estou bué da branca. Tenho que resolver isto. eu tenho Oh, Rui, fala-nos um bocadinho de. Nós temos pedido aos convidados para falarem um bocadinho sobre o seu percurso artístico ou na vida, ou o percurso que fizeram ao café, qualquer coisa. Sim. Fala-nos só um bocadinho sobre ti para quem não te conhece, por favor. Pá. Olha, é um percurso super azarado, sem sorte absolutamente nenhuma. Eita. Então, eu sou o Rui Paixão, estudei, vivo em Esmoriz neste momento, mas nasci em Santa Maria da Feira e comecei a fazer teatro na rua, em Santa Maria da Feira. Apaixonei-me por teatro e quis perceber um bocadinho melhor o que é que isso seria e fui estudar para uma escola que se chama Academia Contemporânea do Espetáculo, no Porto. Fiz 3 anos de curso de teatro e vivi mais ou menos entre cá e lá na cidade do Porto. E este curso permitiu-me também começar a aproximar-me um bocadinho ao que é o teatro contemporâneo no país e comecei a criar grandes desilusões e tornei-me assim um puto muito desiludido com o que é que seria o teatro e depois de ter feito a formação em teatro, então ainda mais fiquei desiludido e quando terminei o curso decidi que não queria fazer teatro, percebi que foi uma espécie de erro que eu tive na minha vida. Então construí um espetáculo de rua em que usei a figura de um palhaço e comecei a viajar. Tudo nasceu porque eu queria imenso viajar, conhecer a Europa, conhecer outros cantos do mundo, só que não tinha dinheiro absolutamente nenhum. E o teatro de rua e fazer de palhaço pareceu uma melhor opção para conseguir convencer festivais que através do entretenimento me podiam convidar a pagar as viagens. Muitos dos festivais eu fiz-los a passar chapéu na rua, portanto nem cachê recebia. Depois a coisa começou a correr muito bem e comecei a ganhar dinheiro e a fazer vida de ser palhaço, muito sem querer. E depois começaram-me a rotular como palhaço. E o que aconteceu foi que eu comecei por fazer festivais mais ligados ao entretenimento e ao show business das artes de rua das festas e etc. E depois outros programadores de festivais mais ecléticos e festivais mais pensantes sobre o que é as artes de rua ou o outdoor art, o que é as artes fora dos espaços convencionais, começaram a pegar em mim e a colocar-me assim em conversas para discutir o que é o espaço público, o que é a função do palhaço nos tempos modernos, e eu comecei assim, lembro-me assim de uma primeira conversa em que me sentei e comecei a olhar assim para o meu lado e a pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não percebo nada de outdoor arts ou o que é este universo do palhaço, eu não sei o que é ser palhaço, eu só sou porque queria viajar. E pronto, e foi aí que eu percebi, ok, Rui, agora já estás num patamar que tens de começar a investigar. E quando comecei a investigar, apaixonei-me mesmo a sério e estou nisto agora. Sou palhaço e estou acabado de chegar da China, onde estive durante um ano a trabalhar com o Circo du Soleil numa nova criação e construí uma personagem para eles que se chama Kino. Que é uma personagem belíssima já agora, pelo menos daquilo que conseguimos ver através das redes sociais, não é? Obrigado. Foi assim um desafio especial, porque não foi contra aquilo que eu já andava a investigar e quando a proposta Sim. apareceu,
fiquei assim super agradado com o desafio e não resultou nada mal. Chegaram a apresentá-lo alguma vez? Desculpa, não estou a Chegaram a ouvir. apresentá-lo alguma vez? O espetáculo em que participavas? Sim, nós fizemos, os ensaios começaram em janeiro de 2019, nós fizemos 7 meses de criação e em agosto estreamos, logo no início de agosto. E eu tive em espetáculos, ainda fiz até janeiro, até ao fim de janeiro. E depois no início de fevereiro viajei para a China, então foi agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 6 meses de espetáculos. Ok. Quando chegaste à China, diz. Não, isto todos os dias em espetáculo, ou seja, estamos a falar que nós em 3 meses fizemos mais de 100 espetáculos. Havia dias em que fazíamos semanas com 2 espetáculos por dia, o auditório tinha capacidade para mais de 2.000 pessoas, portanto, foi muita fruta de espetáculo. Já chegou. Diz-me uma coisa, quando chegaste à China, aquilo já estava um bocado complicado ou não? Quando eu cheguei em janeiro? Sim. Opa, é assim, a China não é um sonho, ou seja, não é um país. Eu quando lá cheguei, eu ia já predisposto a uma aventura. Eu aceitei o projeto, também já a saber que eu era maluco o suficiente e era isto que eu andava à procura. Fazia-me sentido, tendo começado eu a ser palhaço porque queria viajar, de repente quando o Cirque du Soleil tem o seu primeiro espetáculo, assim fora dos centros mais comuns para receber este tipo de show business, e chamam-me para ir para a China, para uma cidade que nem é central, é uma cidade que se chama Hangzhou. Portanto, aquilo tem imensa gente, claro, mas não é uma Xangai, não é um Pequim. Ou seja, as pessoas que estavam lá nunca tinham visto um espetáculo de circo na vida, por exemplo. Ou seja, havia ali uma educação de público que me interessava trabalhar. Os atores chineses que estavam a trabalhar comigo, por exemplo, não sabiam sequer o que é que significava a palavra clown. Não tem esta máscara na cultura deles. E eu achei aquilo fenomenal, tanto para mim como para eles. E agora, em termos de país, aquilo não é, na minha perspectiva, não é um sonho, porque as questões políticas neste momento do país, a evolução económica que eles se estão a forçar a fazer, está, na minha perspectiva, a destruir tudo o que é cultural, tudo o que é arte, tudo o que é de bom e belo que eles possam ter. Estão a desmantelar-se aos poucos. Pois eu ia-te perguntar isso, eu não tenho nenhum testemunho de pessoas que conheço que foram para a China enquanto artistas. Ia-te perguntar como é que é estar nesse mundo lá. Pronto, primeiro de tudo, isto também se trata de uma perspectiva muito pessoal e de acordo com a cidade onde eu estive e tudo mais. Por exemplo, eu estive em Xangai e amei Xangai, amei. Está mais ocidentalizado, há mais cultura, vi um dos melhores espetáculos da minha vida lá, vi excelentes exposições, vi o Vils lá, então fiquei entusiasmado com a cidade. Mas sobre a minha perspectiva de viver em Hangzhou, ou seja, de estar numa cidade que não é a cidade protagonista de um país gigantesco e perceber... A melhor forma que eu tenho de vos definir a experiência que eu tive é: imaginem que chegam a um sítio que se parece com um jardim zoológico, em que todos os cenários estão montados, em que de repente tens a maior discoteca do mundo, abriu lá ao lado do teatro onde eu estava, e era só deprimente ver aquilo. Estavam todos modernados, ou seja, eles constroem sanitas de ouro para pessoas que não sabem utilizar uma sanita. É aqui um bocadinho a metáfora que eu posso usar. E depois vives numa cidade zombie, vives com pessoas que estão formatadas e que estão cada vez mais habituadas a seguir as linhas convencionais que o governo tenta-lhes impingir para dar respostas a necessidades políticas e económicas. Mas depois não é interessante viveres ali, não consegues ter uma conversa, estão todos... Por exemplo, dou-vos aqui alguns exemplos. A mulher na China, neste momento, não há estas lutas feministas que nós estamos a viver neste momento. Então a ideia de mulher lá ainda é um bocado retrógrada, um bocado antiquada. E houve um dia que fui para um dos ensaios com a minha partner, que era uma atriz chinesa da minha idade, e ela chegou com uma t-shirt que dizia I am a feminist. Eu fiquei, curso agora, temos qualquer coisa para conversarmos.
E eu perguntei-lhe, então, o que é que me tens a dizer sobre isto? E a resposta dela foi, o quê? Eu comprei por causa das cores. Para vocês perceberem ao ponto a que aquilo chega, que é, as pessoas de facto não têm conhecimento, não têm uma educação que as leve a terem este tipo de necessidade de pensar sobre as coisas. Então ficam todos zombies. E depois há uma evolução tecnológica que está a acontecer neste momento na China, que é assombrosa. Tudo acontece no telemóvel e as pessoas ficam assim mesmo. Eu conto, todos os dias, eu via pessoas a cair no meio da rua, a cair, ou esbardalharem-se contra vidros. Mas isto é sério. Eu ficava assustado. Eu ficava muito assustado. Havia momentos em que eu estava no elevador, a porta estava a fechar, e eu estava assim com os meus fones, na minha vida normal, e via uma pessoa que não reparava que a porta ia a fechar e esbardalhava-se, caía no chão. Ficava... Porque, de facto, a vida real já não existe lá. Então, mas olha uma coisa, evidentemente que muito dos problemas de que nos falas, que encontraste lá, são fruto e são obra daquilo que é um governo profundamente autoritário, profundamente virado para o desenvolvimento industrial e tecnológico. Apesar disso, há alguns paralelismos que provavelmente já conseguimos encontrar cá deste lado. Parece uma coisa assim um bocado estranha, mas cá no Ocidente. Tu achas que o nosso caminho eventualmente vai ser feito nessa direção? E pergunto isto até porque, não só por questões indiretas, às vezes da utilização das novas tecnologias, mas por outras questões, por exemplo, que na realidade é o vírus ou a doença que acaba por levantar. Porque, por exemplo, eu sei que a monitorização digital de todos os indivíduos na China já é muito mais... já está num patamar quase de distopia. Mas ainda hoje li uma notícia em que Israel planeia monitorizar as pessoas através do telemóvel para controlar as cadeias de contaminação do vírus. Ou seja, há uma série de coisas que provavelmente vão ter que ser implementadas no futuro, ou que vão ser implementadas no futuro, com a justificação de podermos controlar uma nova epidemia que surja. Tu achas que caminhamos, é nessa direção que caminhamos, ou que ainda temos uma possibilidade de dar um 180? Deixa-me só relembrar que tínhamos combinado que a conversa ia ser bem disposta. Estamos super bem dispostos. Atenção. Eu posso voltar a meter o meu saco, ok? Já tenho o saco outra vez. Inversão. Não, é bem disposta neste sentido. Eu acho super importante a gente falar destas coisas, porque é de facto os assuntos mais... O vírus é preocupante, não é? Mas também, de certa forma, é uma metáfora para aquilo que se está a passar hoje em dia, em termos políticos, e aquilo que tu dizes é muito, muito correto. Eu acho que nós aqui estamos a caminhar, não só estamos a caminhar no mesmo sentido, como já estamos nele, mas de uma forma mais disfarçada ainda. Porque o que acontece na China e nesse lado do mundo é que eles são muito óbvios. Nós somos um partido comunista, vocês agora vão seguir estas leis, vamos ocultar-vos, como estávamos a falar no início, estas palavras, vocês não sabem o que é, nem sequer pensam sobre isto, mas por contrapartida ainda vos vamos dar aqui entretenimento, vamos pôr aqui a grande marca Cirque du Soleil no maior espetáculo do mundo, vamos ajudar-vos a esquecer o drama. Aqui, neste lado, fazemos as mesmas coisas, mas através de plataformas como o Facebook, o Instagram e tudo mais. Tanto é que aquela empresa, a Cambridge Analytica, não é? Tem um historial de apoio. Eles fizeram a campanha do Trump e fizeram a campanha do Brexit. Sim. A priori. Entre muitas outras. E entre muitas outras, exatamente. Agora saiu a nova... Houve quantos milhões de dólares investidos na campanha anti-Bernie? Foram bastantes. Eu espero que vocês não estejam a ouvir o meu gato. Não faz mal. O que é que tu andaste a fazer? Eu tenho que lhe abrir a porta. Nada, só que eu deixei-o fechado naquela parte da casa para ele não incomodar a conversa, mas assim incomoda ainda mais. Eu vou-lhe abrir a porta. Olha, Coutinho, estás a beber? É que em todos os podcasts tu apareces a beber.
Vamos ter de cortar isto porque apareceu o reclame da Superboc. Estou a gozar. Então, olha lá o saco do Bruno, reclama aqui. É o meu super. Pronto. Vou pôr aqui, sei lá, casacos. Tenho um casaco da Reebok. Atenção. Boa. Reebok. Isso por acaso é uma coisa que... Mas eu não queria monopolizar isto tudo à volta da China. Porque essencialmente não existem... a questão dos direitos de autor na China é assim um bocado diferente, então parece-me que eles podem fazer cópias daquilo que quiserem, não é? Há centros comerciais acho que sim, acho que há centros comerciais dedicados só a falsificação, entre aspas, de produtos, de roupa, etc., que são dos grandes... Nesse sentido. Mas isso tem a ver com mesmo sistemas culturais, ou seja, para um chinês, tu vences na vida, por exemplo, quando superas o teu mestre, quando és melhor que o teu mestre, entende? Okay. E então eles têm fazem a mesma conexão com tudo o resto, que é, então a Apple é melhor, eu só vou ser melhor quando eu superar a Apple, então eles fazem uma imitação da Apple até se tornarem melhor que a Apple. E é isto com todas as marcas. Então as falsificações chinesas nascem exatamente daí, que é a Nike é melhor, então eu vou criar uma Nike chinesa que com o tempo consiga ser melhor do que a original. Isso é interessante, na verdade. Ainda mais quando pensas que a Apple verdadeira também é em grande percentagem um produto da China. Sim, mas aí como tens direitos de propriedade intelectual, não é? Não podes dar-lhe exatamente o mesmo nome. Muitas vezes na China eles estão-se pouco importando com propriedades, seja do que for. Isso foi uma das razões, penso eu, que o Trump também estava a impedir a China queria travá-los, não é? Porque eles estavam a importar coisas da América numa de tentar investigar e tentar desenvolver cada vez mais os seus produtos e de repente começar também a fechar as portas todas à volta do país. E isto é assustador, na minha opinião. Olha, diz-me uma coisa, tu, para mudarmos um bocadinho de tipo de conversa, tu disseste uma coisa há pouco, quando estavas a falar acerca daquilo que é o teu percurso, que me faz lembrar um pouco aquilo que um amigo meu, que é o João Fino, por acaso também fez a academia, mas uns anos ainda antes de ti, em que essencialmente diz que a academia foi muito importante para ele, para o desenvolvimento pessoal dele, para o desenvolvimento artístico dele, mas que teve que fazer um esforço muito grande durante 7 anos para conseguir esquecer tudo aquilo que a academia lhe tinha ensinado, para poder conseguir vencer enquanto forma autoral daquilo que fazia. É uma coisa que tu sentes também? Achas que tens de passar ou tiveste de passar pelo processo de vencer a técnica que te foi ensinada para conseguir chegar àquilo que era a tua voz pessoal? Eu em relação à academia, o que eu sinto ela não é diferente de todas as outras academias que tem no mundo. Aliás, a nossa conversa começou exatamente aí. Os sistemas de bloqueio e de repressão para poderes também desenvolver-te, seja num bom sentido ou num mau sentido. E a academia foi uma referência a 100% para mim. Aliás, aquilo que sou neste momento por professores que tive lá, porque comecei a invejá-los quase, não é? Eu perguntava-me, ainda me lembro de ter uma aula, por exemplo, com o Zeferino, ou com a Magda, ou com essa gente toda, eu via as aulas deles e pensava, como é que esta gente sabe tudo e leu tantos livros? Eu cheguei à academia, à ACE, tinha lido um livro completo na vida, entendes? E agora, em minha casa, é só livros e sou apaixonado por ler, por exemplo. Então não considero que tenha sido uma má experiência, nem é uma experiência que eu deva fazer. Não era nesse sentido de ter sido uma má experiência, era mais no sentido de que, por exemplo, a frase do Ezra Pound, em que diz que a técnica é o teste da sinceridade, o que significa que tens que vencer, tens primeiro que a recolher toda a técnica possível e depois tens que a vencer para conseguir ser sincero, para conseguir ser sem cera. Sim, concordo. É um processo que continua a existir em mim. O que eu considerei mais, e considero ainda hoje, mais difícil de ultrapassar
é os preconceitos que se cria, porque naturalmente quando tu recebes uma educação por parte de 4 professores, basta pôres um professor ou 2 professores ou 3 professores, eles têm, eu se fosse dar aulas, eu tenho a minha perspectiva sobre o que é o teatro e como é que é o fazer do teatro. Eu vou passar essa perspectiva. E o que acontece muitas vezes é que para passares uma perspectiva muito própria, tens que castrar todas as outras. Certo. Então, do tempo que estou na academia e um amigo, por gostar de fazer stand-up comedy, é castrado e fica na lista negra de um professor e nem lhe dão os papéis e chamam-lhe incompetente. Eu sou dos tempos em que vou à academia e por ser um tipo que gosta mais de teatro físico e de comédia, por exemplo, na altura, de repente sou castrado e não posso... entendes? Ou seja, esse tipo de preconceito, e eu acho que Portugal, nesse sentido, lá vou eu ficar sem emprego outra vez, mas Portugal, em termos culturais e artísticos, principalmente no teatro, é muito preconceituoso nesse sentido, que é, tu se fazes circo ou se fazes palhaço, não tens um lugar num outro tipo de... não ganhas uma bolsa para um lugar de arte contemporânea, então parece que crias um núcleo elitista que fala todo do mesmo e todas as formas e todas as fórmulas e todos os pensamentos que se circulam à volta desse não são bem-vindos, então não há diversidade e isso é uma pena e é nesse sentido que quando eu saí da ACE me apetecia lutar contra, que era, eu não me sinto bem neste sentido, não me apetece fazer este tipo de teatro, não me apetece ter que lidar com estas pessoas, não me apetece continuar a receber este tipo de deixas de encenadores malucos ou o que quer que seja, não me apetece fazer desta forma e apetece-me fazê-lo na rua. E isso vai ter que ser tão valorizado ou mais como aqueles que fazem em palco. Apetece-me dizer que sou palhaço e não ator. E isso é tão valorizado como aquele que diz que sou performer e não sou ator. Tem que ser valorizado exatamente da mesma forma. E é esta a minha luta. Há aí uma outra questão, porque que por acaso nós estávamos a discutir quando estávamos a preparar o texto para apresentar este podcast, estávamos a debater-nos de como te apresentar, certo? E chegámos à luta entre, ok, será que vamos apresentar o Rui como palhaço? Porque palhaço está associado a toda uma série de estigmas. Está com uma carga muito negativa. Até a própria palavra artista. O meu padrinho, quando eu fazia alguma coisa de errado, dizia: tu és um artista do caralho, não é? Ainda nem eu sonhava em vir parar este mundo, portanto, e vai bater também isto precisamente naquilo que falámos ao início, do que é que uma palavra contém e daquilo que ela permite e daquilo que ela castra, não é? Sim. Vocês já leram o texto do Jorge Luís Borges, o Aleph? Não. Ainda não. Agora, se me lembras. Mas tinha a ver com vocabulário também, não é? É um texto, eu não consigo precisar assim a história, mas aquilo basicamente é um texto de uma pessoa que descobre numa cave uma esfera e sobre essa esfera, ele ao olhar para essa esfera consegue ver tudo o que há no universo. Tudo. Então ele levanta esta possibilidade, será que há um ponto no universo por onde nós podemos espreitar e ver tudo o que existe, tudo que é partícula, cor, textura, cheiro, tudo. E a resposta é sim, esse ponto somos nós próprios. Sou eu, com a educação que recebo, com as palavras que recebo. Então, para mim, e isto é que é o mais interessante, para mim, eu dizer palhaço, eu sou palhaço, tem uma conexão comigo própria belíssima e com uma profundidade que eu arrepio-me sempre que eu penso na palavra palhaço e apetece-me investigar e ir mais dentro. Enquanto que para outra pessoa, ser palhaço já o vai desvalorizar ou se calhar já não vai achar tão interessante, porque aquilo que conhece é se calhar aquilo que existe no Vittorio Cardinale e o número do gajo a comer a maçã e a cuspir para o público. Que também está certo, mas se é assim, então tudo o resto à volta vai ter que se aplicar, porque eu tenho uma conotação muito negativa, por exemplo, com a palavra performance, até performance, não é? Mas não tenho nada contra, aceito. Às vezes fico lixado e fico chateado por não conseguirem fazer o exercício contrário com as outras disciplinas.
que elas existem. E é uma coisa, por exemplo, quando eu vou à França, quando eu comecei a fazer palhaço, a ser palhaço na rua, mesmo por parte da minha família e por parte dos meus amigos, os outros que vinham do teatro, todos eles olhavam-me com aquele olhar de, pronto, estás aí numa cena, não é? Numa trip, has de voltar a fazer teatro, agora queres é viajar, está tudo bem, agora és palhaço, pronto, coitado. Mas na França, vais a um festival, és bem recebido e as pessoas que estão na rua, quando vêm falar contigo, chamam-te o senhor palhaço. Quase como, quase como o senhor e há ali uma sensibilidade diferente, porque eles já estão habituados a receber diferentes disciplinas. Em França é normal ter escolas específicas para a arte do palhaço, é normal ter escolas de circo, é normal ter escolas de teatro, é normal, as coisas são normais. Só em Portugal é que cada vez é mais difícil haver essa abrangência de disciplinas. Não percebi ainda porquê. São contextos históricos diferentes, ou muito diferentes. Viveste uma ditadura até muito mais tarde, ou seja... desculpa lá, pá, o meu gato. Eu vou ter que tirar daqui. Adoro o gatito. Trá-lo para cá! Vamos a um momento de intervalo, não é? Vamos desinfetar. Olá, bicho! Ensinar como se desinfeta e um bocadinho. Momento educativo. Portanto, devemos fazê-lo assim, não só assim, também assim. Dar essa vertente aqui também é muito importante. E se tiver alguma paciência aqui, não esquecer, muito importante, e também nas unhas. E alguma. E tentar fazer aqui a limpeza, pessoal. Podemos usar isso, Rui. Pode usar isso. Estamos a ajudar-nos uns aos outros, não é? Okay. Olha, estava-te a dizer, são contextos históricos muito, muito diferentes, do português do francês, evidentemente. E quer dizer, estávamos há pouco a falar acerca daquilo que é, se calhar, a mentalidade de um povo que vive debaixo de um sistema muito opressivo. E Portugal viveu até 75 e há muitas coisas que ainda traz obrigatoriamente disso, muita forma de pensar, acho eu. Portanto, acho que tem a ver essencialmente com isso. Sim, aqui a minha grande questão não é só por parte do público, porque por parte do público, se o público não conhece e se não me trata pelo Múcio Clown, eu até fico feliz porque sinto cada vez mais que estou a prestar o meu serviço, não é? Também faz parte dele esse tipo de educação, seja perante o circo, também perante o teatro, também havemos de as ter, não é? E pessoas como tu, que estão a desenvolver trabalho não numa grande metrópole como Lisboa ou Porto, sabem bem disso, não é? A mim o que me chateia cada vez mais é o que se passa de dentro, não é? E esse é que é o nosso vírus neste momento, são as pessoas que de dentro, que conhecem, que sabem, que estudam, que têm uma carteira profissional, que não a temos, mas imaginemos que sim, essas pessoas são as primeiras a ser as preconceituosas contra si próprias e a criar estas distanciações, e eu ainda não percebi porquê. Pois, mas como é que tu quebras esse preconceito para o pessoal que está na área? É difícil, tipo... Para o público, tu ainda podes fazer espetáculos e bons espetáculos mudam sempre a mentalidade das pessoas, acho eu. Mas para o pessoal que está no meio, é bem difícil mudar esse preconceito, não é? É complexo, não é? Porque ou seja, eu também digo-te isto e neste momento posso estar eu a ser preconceituoso em relação aos outros. E então, se eu me coloco nesse exercício também... tenho que fazer o contrário, que é eu aceitar que tenho esta paixão e tenho esta vontade e tenho este estudo que estou a desenvolver e quero defendê-lo, mas há outras pessoas que estão a desenvolver estudos que são 100% diferentes do meu e que têm exatamente o mesmo lugar e que não devem ser discriminados ou impossibilitados de se continuarem. O que eu falo é mesmo também na diversidade, por exemplo, de apoios. Eu queixo muito disto, que é eu estou há 5 anos a fazer trabalho em que digo isto é clown e estou a desenvolver esta linguagem e quero desenvolvê-la
e nunca ganhei um apoio, para além de tenho que andar sempre a ganir mesmo a sério e a ir a festivais que normalmente são pessoas que apostam que já me conhecem desde o início, ou seja, são pessoas que estão a agarrar em mim e a acompanhar o meu percurso porque acreditam, mas se não fossem essas pessoas, eu nunca ganhei uma bolsa, concorri a todas e depois vou ver quem vence e há sempre esse lugar de que me parece que não há diversidade, a bolinha está cada vez a juntar-se e a fechar. Sim, mas isso tem que ver parece-me a mim, com várias coisas. Em primeiro lugar, um problema de escala a nível da quantidade do apoio que existe financeiro, dos apoios que existem financeiros para serem atribuídos e da quantidade de gente a concorrer, em primeiro lugar. Depois, parece-me a mim que, evidentemente, todos nós sabemos disso, todos nós estamos aqui, o sistema de decisão é possivelmente mais precário ainda do que o financiamento que há para atribuir. Depois, cria-se sempre este problema que é quanto da decisão é que é a partir daquilo que é um projeto financeiro apresentado, consistente e sustentável, ou é que é a partir do seu crivo e do seu valor artístico. E depois, ou seja, há aqui muitas coisas que... depois também tem que ver com outra coisa, que é a quantidade de gente, por exemplo, que está a trabalhar na área de, sei lá, do teatro pós-dramático. Também há uma clivagem muito grande entre aquilo que é o teatro dramático, o teatro pós-dramático, contemporaneamente. Aliás, agora um bocadinho menos. Mas pronto. E malta que está a trabalhar em áreas que são um bocadinho mais específicas, como é o teu caso, por exemplo. E como há muito mais pessoas aqui, o peso acaba por ser muito maior, parece-me também. É muito mais provável que o júri também esteja muito mais pendente para este lado. O júri, não sei até que ponto é que existe existe uma avaliação daquilo que daquilo que pode ser o valor artístico de um espetáculo, não é? Mas através de que contexto? Porque eles não conhecem o trabalho, os trabalhos ainda não estão realizados, conhecem hipoteticamente quem está a trabalhar neles, mas para conhecerem quem está a trabalhar neles, as pessoas têm que já ter alguma história, algum currículo, alguma manifestação, algum peso de manifestação, e no nosso caso, incluindo quase... incluindo neste grupo dos jovens, é mais complicado, porque para os jovens será sempre muito mais complicado, ao ponto de eu encontro muitos jovens a fazerem isto, que é para apresentarem projetos, sentem que têm de apresentar projetos com nomes que oferecem garantias, ao invés de apresentarem projetos com nomes que se identificam mais com o trabalho deles, ou que... Percebes? E isto levanta muitas questões. Deixa-me só interromper-te, que uma das grandes questões, quando eu ao fim de 2 anos sem conseguir ganhar nada em termos de financiamento e etc., fui falar com alguém que ganha todos os financiamentos e perguntei diretamente, então olha, o que é que eu tenho de fazer? É porque eu não estou a perceber. E a pessoa disse-me concretamente, se calhar devias começar por pensar em não escrever que fazes clown. E eu ali fiquei, bom, então, mas essa é a base de tudo. Essa é a minha base. Então, mas está certo. Está certo. Enfim, vamos alterar o tema? Sim. Olha, isto foi para os jovens artistas ainda mais, parece-me a mim, porque para quem está nisto há mais tempo, tem outra segurança, dá aulas regularmente, já tem o seu... pé de meia, pelo menos social, o que lhe permite continuar a ter alguns contactos para voltar a trabalhar no futuro. Para quem está a começar e a disputar, ou começar a construir uma carreira, isto foi uma chapadona gigante naquilo que são as suas... daquilo que eram as suas perspectivas do futuro. Tu sentes que, estás numa condição também um bocadinho diferente, porque apesar de tudo já fazes parte do Cirque du Soleil, não é? Apesar de tudo, isto vai transfigurar completamente aquilo que eram as tuas expectativas relativamente ao teu futuro próximo, pelo menos, não é?
o que é que de repente rebentou na tua vida e o que é que de repente tiveste que repensar ou tiveste que reesquematizar relativamente ao que vem para a frente? Olha, neste momento partimos logo pelo pressuposto que há uma incerteza, não é? E só o fator incerteza deixa-te aqui um bocado preso nas tuas decisões. E depois há a segunda questão, que é o fator impossibilidade, que é quando tu já és jovem, tens que lutar por alguma coisa neste momento. Quando podes sair de casa, ainda estás aí na guerra, não é? Agora, quando tens que ficar em casa, estás impossibilitado e estás com uma grande incerteza na tua vida. Então não há nada que se possa fazer neste momento. Na minha questão foi um bocadinho mais fácil porque eu acabei de chegar da China, então não há perspectivas ainda no imediato de começar a trabalhar em alguma coisa mais concreta. Também estava a precisar de umas valentes férias, então isto não é que veio a calhar, mas também me está a dar um tempo de respirar, e é um tempo de respirar que na verdade eu estou a apreciá-lo. Para ser honesto, ter tempo assim para ler em massa agora, ter tempo para ver filmes, ter tempo para ouvir música, para voltar a mim, para voltar a esta bolha, faz-me bem. Espero que não seja durante muito tempo, porque também faz falta alguma energia. Eu lembro-me que porque eu estou a viver isto pela segunda vez, ou seja, eu em janeiro estávamos a fazer espetáculo, e o governo chinês lançou uma carta, nós terminamos um espetáculo e nessa noite juntamos todos no auditório, e o diretor do espetáculo assumiu que o espetáculo ia fechar portas e que entrávamos em período de quarentena e éramos obrigados a ficar em casa. E nesse momento, como deves calcular, para um ator, eu ainda fiquei mais ou menos tranquilo, porque a minha atividade não me exige uma disponibilidade física assim por aí além. Agora imagina um artista de circo que precisa obrigatoriamente de atividade física, ou seja, um trapezista, por exemplo, não vai treinar no quarto. Pois. Não pode manter a forma física, mas não treina o aparelho. Então, para eles, sim, houve ali um drama na cabeça, e ainda por cima a grande maioria também éramos jovens, que estávamos ali em modo aventura, e toda a gente estava assim, epá, e agora o que é que vamos fazer? Não podemos treinar, eu quero ir embora. Houve ali um pânico geral, tipo, estamos aqui congelados na nossa carreira profissional, na nossa vida. E o diretor, que também já tinha sido artista, veio-nos dizer, tenham calma, não é por 2 semanas, ou 1 mês, ou 2 meses, que as vossas habilidades se vão embora, e não é porque isto está a acontecer que vocês vão perder mais do que ganhar. É olhar com outra perspectiva sobre a coisa, que é, vamos ganhar também, vamos ganhar algumas coisas, e se um trapezista não pode usar o aparelho, então se calhar é tempo de começar a ler uns livros, e depois desenvolver-se mais no aparelho através desses livros. Para um ator também. E definir caminhos também é importante. É importante a paragem. E esta foi-nos obrigada. E foi em mau tempo, mas cá estamos, com positividade, tem de ser. Não foi. Eu vi, ontem falaram assim em voz baixa, assim no ouvido, eu não sei se isto é verdade ou não. Não foi o Shakespeare que escreveu o King Lear, também em quarentena, por causa da peste, fechado? Ele, durante o tempo em que ele viveu, em que ele esteve vivo, a peste sempre assolou o Reino Unido, estás a perceber? Aliás, a peste assolou o Reino Unido desde o século XIV, penso eu, até ao século XVII, quase até ao século XVII. E em que basicamente o teatro era fundamentalmente proibido nas grandes cidades. Eles tinham inclusivamente que fugir das grandes cidades, tinham que ir para o campo, tinham que ir para os arredores e tinham que, de uma certa forma, montar os seus espetáculos lá. Aliás, até há a curiosidade, que foi aquilo que nós também acabámos de lançar num post, acho, a curiosidade de, se tu cruzares alguma informação, percebes rapidamente o impacto que, por exemplo, a peste teve na literatura anglo-saxónica para teatro. Porquê? Porque eles, como eram obrigados, os grandes teatros das grandes cidades fechavam, eles eram obrigados a ir para o campo, eles, como não tinham lugar onde apresentar os espetáculos, o que eles faziam era, apoderavam-se de casas abandonadas, vivendas abandonadas, partiam o interior, estás a ver? Que era para ter uma plateia, e eles atuavam nos primeiros andares e nos segundos andares.
E por causa disso é que a literatura anglo-saxónica para teatro está cheia de varandas, janelas, muralhas, ameias, porque eles tinham dispositivos para simular a altura. Aliás, o Hamlet começa uma plataforma depois do castelo, estás a perceber? E enquanto que em França, que não foi assolada dessa forma pela peste, é tudo... E eles apresentavam aquilo em pequenas divisões no Louvre e por aí fora, é tudo de quartos, tudo de confidência, tudo de salas, apesar de que o Molière, por acaso, até foi artista de rua antes de começar a ser o dramaturgo que foi, vá. Portanto, é muito curioso como, sim, essa condicionante social, vá, acabou por afetar a literatura para teatro e o teatro inteiro depois que se seguiu. O que é mágico aqui é nós percebermos sempre que para existir o conceito de ordem só existe porque há desordem ou caos, não é? Então, para tudo o que nós sofremos, há de haver uma consequência que é diretamente o oposto da mesma. Então, se nós neste momento estamos a sentir que há um caos dentro dos mais jovens e da questão dos recibos verdes e dos futuros das carreiras e as impossibilidades, isto tem que haver alguma repercussão a seguir. E então é vivermos nessa tranquilidade e armarmos com mais ferramentas para que quando tudo isto passe, possamos vislumbrar algum futuro e esse otimismo também faz parte do momento atual, que é não podemos fazer nada. É que eu fiquei preso 2 semanas na China quando estive a trabalhar no Cirque du Soleil, depois de ter estado a viver 1 ano num país comunista em que tu ias ao cinema e as cenas homossexuais eram cortadas, em que havia filmes que não estreavam só porque tinham uma referência ou à bandeira chinesa, ou ao hino, ou à cor vermelha, ou lá o que era, ou ao Bruce Lee, por exemplo, como aconteceu com o filme do Tarantino, que não estreou na China. Ou seja, eu vivi 1 ano em prisão e depois, no momento, eu era suposto ficar 2 anos, eu não estava a aguentar viver na China, pedi para vir embora mais cedo e estava já apontado para março, portanto, fim de março de 2020. Entretanto, vem um vírus e põe-me em casa durante 2 semanas. Eu este ano, para mim, tu estás feito. Eu só queria voltar a Portugal e agora volto a Portugal, respiro 1 mês, estou todo feliz, vou à praia, até tiro fotografias na praia, vou passar 1 mês em Lisboa, está tudo a correr muito bem. Pumba, vai para casa. Olha, mas eu tenho um professor meu que diz que a criatividade não vem da liberdade, mas sim da restrição. E eu nunca concordei com ele, mas agora pode ser que se calhar este período me prove o contrário. Esta restrição se calhar até pode dar mais asas para a criatividade. Sei lá, não é? Completamente. E abrir mais caminhos, mais possibilidades. Eu também... Eu lido muito mal com o fator prisão, não é? Com o fator de não ter a possibilidade de dizer, olha, agora vou sair de casa e vou tomar um café só porque sim, ou agora vou pegar no carro e vou ali, ou lido muito mal com esse tipo de coisas, mas não sei, acho que... Tu mal chegaste a Portugal, tiveste logo, acho que entraste logo no espetáculo de João Romão, não foi? Sim, ele fez-me este convite, eu ainda estava na China, e quando eu anunciei que estava de regresso, ele contactou-me para ir lá fazer uma participação no espetáculo. E eu aceitei, pensei assim, se eu tiver com o vírus, vou ser eu o causador da tragédia nacional e vou defender um clown provocador daqueles que até partilhou um vírus com a nação inteira. Ainda por cima, no Teatro Nacional da Ana Maria II, vai ser obra. Mas não aconteceu, estava limpinho. Não fui eu. Aliás, eu lembro-me disso porque eu julgo que falei contigo também por causa, hipoteticamente, de um projeto e um trabalho que gostava que tu orientasses no Gretua, ou que dirigisses no Gretua, e tu disseste, sim, mas dá-me só aqui uns dias porque tenho muita confusão, e de repente foi esse o João Romão, imediatamente logo anunciado como no Leme também, e eu pensei, ok, ele tem mesmo, tipo... Muito trabalho. O Leme e o Fira-Targa já é um projeto que antes de eu ir para a China já tinha lançado esta proposta aos diretores do festival e a Fira-Targa também, ao festival
da Catalunha. E a proposta era exatamente esta. Eu já estava a perceber que a minha aventura na China ia-me trazer mais do que aquilo que eu estava à espera, e trouxe. E então o meu desafio foi, eu vou dar em louco se eu for para o Cirque du Soleil só por causa do Cirque du Soleil, e se eu for viajar na China sem um propósito. Então lancei-me neste desafio, que era viajar, propor-me a 2 anos na China e usar esta experiência em termos criativos, lá está, para sacar dela uma criação, algo que me fizesse sentido enquanto palhaço, enquanto pessoa, falar sobre. E eu pensava que ia ser uma daquelas criações tipo em modo o ator que foi para a China e viu o teatro chinês e agora vem a fazer um totão. Zero. Quando eu comecei a viver estas questões e a refletir sobre as questões da nova autocracia e tudo mais, pensei logo, ok, isto vai ser sobre isto, tenho que falar. Então sobrepôs-se a experiência cultural a uma experiência política e social que falou mais forte, e dei o meu corpo ao manifesto e comecei a investigar mais estas coisas, e é sobre isso que será a criação. Ok, tu achas que vai ser afetada por aquilo... Bom, eventualmente vai ser, não é? Será permeável obrigatoriamente àquilo que nós estamos a viver agora, não é? De certeza que será, não é? Quer dizer, a criação está prevista começar para maio, no processo criativo. Estreia em setembro. Não sei se será possível, não sei qual é, não consigo prever os tempos que este vírus vai ter, não é? Tenho a esperança que sim, mas nunca se sabe. Na China só agora é que eles estão a retomar trabalhos, não é? Portanto... sendo que, apesar de tudo, eu não sei se vi esta notícia desatualizada nem se não, mas estão mais uma vez a encontrar casos de doentes que já saíram com alta, em teoria curados, e que voltaram a ter uma recaída. Eles só não sabem se foram contagiados mais uma vez ou se simplesmente tiveram uma recaída, mas eu penso que acho que é uma recaída. Se for uma recaída, será uma notícia melhor, apesar de tudo. Mas levanta questões sérias sobre até quando é que isto vai durar, não é? Porque a questão da imunidade é que das duas uma, ou há uma vacina desenvolvida e não me parece que seja nos próximos tempos, ou então se não houver imunidade adquirida, então será muito difícil isto nos próximos longos meses. Isto não é uma questão que se deve andar aqui a tentar adivinhar, mas o que uma recaída quer dizer também é que tu provavelmente, entre picos da doença, podes provavelmente ainda infectar outras pessoas, não é? Claro. Epá, é um bocadinho de duas bancadas, não é? Não dá mesmo não vale a pena sequer, não é por aí. Estava simplesmente... Eu estou a viver aqui, era exatamente aquelas 2 semanas que eu vivi na China. Entre os artistas do Cirque du Soleil, ocidentais, vamos pôr todos na alheta, e agora estão todos a escrever, um do Canadá, olha, também chegou aqui. Outro de França, olha, estou preso no meu país agora. Ou seja, não há como prever possibilidades. Eu cheguei a Portugal a pensar, estou salvo, salvei-me, olá mamãe, olá papá. Estou preso, novamente. Não há como prever cenários, não há como pensar quando é que a minha criação, quando é que ela vai ser feita. Não há como prever possibilidades. De facto, é aquilo que vocês estavam a dizer, pode sair a vacina, pode ser um caso ainda pior. Na China estávamos exatamente na mesma situação e eles tomaram as medidas que foram necessárias e agora vão começar trabalhos e já dão um saldo positivo. Também é mais fácil num país como a China serem tomadas diligências necessárias mais rapidamente do que num país ocidental, não é? O facto de seres num regime tão totalitário permite-te conter estas situações de emergência, permite saltar uma série de processos de legislação que não existe, que não... China foi um alarme e virou apocalipse total. À rua de máscara e não está ninguém na rua. Aliás, eu quando falava com a minha família por telemóvel, aquilo estava-me a assustar. Eu pensava que estava assim num universo tipo José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, estão a ver? Em que de repente o que é que se está aqui a passar? Está tudo vazio, não há ninguém na rua. Quando vês uma pessoa está de máscara, polícia na rua a levar-te para dentro, a checarem-te a febre de tudo.
tudo o que possas pensar, não é? Mas olha, Rui, nós costumamos ter aqui uma pergunta no final dos podcasts e já estamos a chegar assim a um tempo decente de conversa. E tu já tens um bocadinho mais de experiência nisto do que nós todos, não é? Quais é que, nisto de estar em quarentena, já tens pelo menos mais 2 semanas disto. Quais é que são assim as tuas recomendações de passatempo para quem tem de ficar em casa? Não pode... Livros, filmes, atividades, várias. Tudo. Agora estão tramados, não é? Porque mesmo que queiramos comprar livros, não podemos ir a nenhum lado. Olha, o último filme que eu vi o Clímax do Noé, Caso de Noé. Muito bem. Vi ontem um do Lars von Trier que ainda não tinha visto e era miserável, que é o Anticristo. Bem. Gosto muito dos Idiotas, do Lars von Trier, também recomendo imenso. Mais recomendações. Livros, Jorge Luís Borges, é o meu autor preferido, parece-me. Se estiverem em casa, é sempre daqueles que vale a pena retomar. Há um jogo que eu tenho aqui, que foi-me dado por um amigo, que se chama The Mind. Ok. Eu não sei, assim, isto, pronto, vocês precisariam do jogo, mas não sei se com um baralho de cartas é possível fazer-se numa versão inventada de quarentena. Mas isto basicamente são cartas que vêm de 1 a 100 e tu divides as cartas pelos participantes no jogo e a ideia é colocares em cima da mesa a carta menor até à carta maior, mas sem comunicarem, sem falarem, sem fazerem gestos, sem nada. E começam só com uma carta, depois acrescentam uma segunda carta na mão de cada jogador, depois 3 cartas e tentam perceber se ler a mente uns dos outros é possível ou não. Tenho medo de fazer isso com o meu gato. Não tenhas tentas. Okay. Olha, durante esta conversa toda destruiu um nariz de palhaço. Pois, eu ia-te falar acerca disso, só que eu decidi não te interromper, estavas tão entretido. Opa, é ótimo, estava aqui, provavelmente foi algo especial, já não é, e evaporou. Agora é mais especial, porque agora viveu este momento extra, não é? São várias... Diz. Mais especial ainda. Sim. E tem outra coisa que também é bom recomendar. Há uma app que podem instalar que se chama Nowness. Vocês sabem o que é? Aquilo eles fazem assim uns vídeos mais alternativos e é muito interessante. E há uma série dentro de... Também podem ver no YouTube, acho que eles têm um canal de YouTube. Sim. Mas instalando a app é melhor. Então eles fazem assim vídeos sobre fotografia, por exemplo, sobre artistas, sobre vidas alternativas e têm, se estiverem interessados, uma série que é sobre a China, curiosamente. São vídeos muito curtos e eu achei aquilo muito interessante porque na altura quando vi os vídeos sobre a China batia certo. Então são muito interessantes. Mostram o que é a cultura avant-garde chinesa neste momento, o que é que eles andam a experimentar, mostra como é que é a noite, que é uma noite de excessos, mesmo a sério, na China. O álcool lá é uma prática muito forte e então sim. Vocês conseguem ter essa noção, os vídeos estão muito bem feitos. E pronto, e tem outros assim muito, muito, muito interessantes. Okay. Eu tenho uma recomendação também, uma espécie de... Há uma série que se chama Basket, não sei se conheces. Com como é que Galifianakis, uma cena assim. Não sei, não é esse o nome, provavelmente. Mas... uma coisa assim. O tipo do Between Two Ferns, não é? Sim, muito que é uma série sobre um palhaço ou um pretendente a palhaço que vai... que foi? Eu não gosto nada da série. Gostas? Já viste, ok. Pronto. Mas não gosto porque é daqueles objetos que tu consegues ver e consegues dizer podias ser tanto mais. Sim, percebo. Sabes o que eu estou a dizer? Estava a recomendar. Por questão de qualidade ou por questão pessoal? Estás a dizer isso? Não estou a perceber. Não, por questão a proposta é interessante, é super interessante, ok? Alguém que quer ser palhaço. Aliás, ele começa como aqueles palhaços nos rodeos, não é? Se eu bem me lembro. Eu não sei se ele começa por aí, mas ele, entretanto, vai estudar para a França,
mas depois volta aos Estados Unidos e acaba a ser um palhaço que, apesar de muito educado, o trabalho dele é ser atropelado pelo touro todas as noites. Ok. Pronto, estás a ver? A proposta é super interessante, só que depois a realização não... Tá bem. A mim, mas compreendo que há muita gente, eu conheço muita gente que gosta bastante da série. Olha, um filme interessante também, estamos a dar propostas sobre palhaços, é um que se chama Chocolat, não sei se já viram, com o James Thierry, Yeah. e fala sobre uma dupla de palhaços que existiu mesmo, que era um palhaço negro e um palhaço branco, e essa pessoa, pronto, basicamente sofreu racismo em cena, e esse racismo proporcionava a comédia e proporcionava o riso, isto em Paris, e portanto eles começaram a ganhar imenso sucesso, até que a dupla percebe que aquilo que estavam a fazer não é bem, e tentaram destruir. Também tem o Novembre. Sim. Olha, esse filme, quando eu era jovem, bateu-me de uma forma excepcional. Novembre? Sim. Depois, mais tarde, voltei a revê-lo e... é diferente. Diz isso? Já E gostei passou. menos. Gostei menos mais tarde. Mas quando o vi, ainda bastante jovem, bateu-me de uma forma especial. Um clown que eu achei, na realidade não é clown, ok? É trabalho de interpretação, só que tem muitas coisas pequenas de clown, muito preciosismo de clown. É no La Vie en Rose, feito com a Marion Cotillard, penso que se diz assim, atenção, o meu francês é muito mau, e em que ela faz de Edith Piaf, basicamente. E quando ela... E sabes aqueles filmes em que, quando são biografias e os atores têm 30 anos, então quando começam a fazer mais velhos, começa a ficar muito mal, porque não tem a esticulação de um corpo mais datado, porque vês que a maquiagem ou os efeitos não são propriamente muito realistas. Nesse filme ela é absolutamente soberba, a forma como ela consegue ir envelhecendo e vai se tornando num pequenino clown, às vezes em certas partes. É uma interpretação absolutamente maravilhosa e é um filme belíssimo. É um filme belíssimo também. La Vie en Rose. É mesmo o título da música. É um grandíssimo... Agora fiquei com vontade de o rever e vou revê-lo. Obrigado, malta. Boa recomendação. É uma boa recomendação para mim próprio. Obrigado, Bruno, do passado. Em termos de propostas, não é? Estava aqui a ver na biblioteca, mas é sempre tão relativo, não é? Mas já deste Muitos. mais do que a maioria dos nossos convidados. Portanto, quer dizer, nós também ajudámos hoje também ajudámos, também começámos, também ajudámos. Portanto, é um bocadinho batota. Rui, quero agradecer-te muito ter estado connosco um bocado. Vou-te deixar a proposta de voltarmos a fazer isto um dia no futuro, daqui a um mês ou daqui a 2 meses, para percebermos como é que isto estará então nessa altura. A crescer, já estamos aqui a dar Tens tempo para montar essa máscara toda, estás a ver? Como é que é? Vocês conhecem algum filme que trata assim um bocadinho disto? Isto é tipo Big Brother, o que se está a passar, não é? Um gajo fica assim, todos em casa e... O Bruno pôs-nos todos a ler o World War Z, mas acho que o filme não é bom. O filme é completamente... Porque a questão do livro não é um livro de literatura maravilhoso, mas tem alguns mecanismos super interessantes, que para já, a partir do momento em que aquilo é feito por vários relatos biográficos, há uma certa impressão de verdade que lá está, que normalmente não teria. E depois, como são relatos de gente muito diferente, em países muito diferentes, têm sempre alguma conotação social e política que é muito parecida àquilo que nós vivemos agora. Eu ontem estou a reler outra vez, fiquei na parte de um palestiniano, e em que está
E aquilo que ele diz é que Israel foi um dos países melhores preparados para quando aconteceu a hecatombe ou para quando se espalhou o vírus dos zombies ou o que quer que seja. E hoje de manhã, quando acordo, leio que Israel é o primeiro país que começa a considerar a monitorização a partir do telemóvel para saber como é que o vírus está a espalhar. Então, há uma série é muito inteligente desse ponto de vista político e social o livro. E pronto, e evidentemente que numa situação destas é uma doença, é um vírus, também começou na China. Paralelos, não é? Tenho-me lembrado muito de um outro que não é propriamente sobre um vírus, mas também é sobre uma situação muito extrema, humana e social, que é o The Children of Men. Falaram-me dessa merda no outro dia. É aquele que as mulheres já não podem ter filhos, não é? Poder nascer crianças, então é um filme assim, em que o mundo se torna uma espécie de um cataclismo e em que tudo aquilo a que damos valor também entra em jogo e tenho andado com vontade de o rever desde que estou em casa fechado. Ok. Bem. Por acaso a Teresa Coutinho, estivemos ontem com ela, também falou, eu já li o livro, já tinha lido o livro que é a plataforma do Houellebecq. Eu não sei se, mais uma vez, a minha pronúncia francesa, o meu francês é terrível. E em que é essencialmente também uma distopia, já muito no futuro, em que basicamente, só que é um bocadinho diferente, porque não é particularmente através da propagação de uma doença ou de um vírus em que lá se chega, mas são condições de isolamento muito grandes, a perspectiva daquilo que é ou não, ou vai sendo ou não, a importância do sentimento, de diferentes sentimentos no ser humano. Até porque aquilo são vários clones, de vários clones, de vários clones, e à medida que o tempo vai avançando, o isolamento também vai inibindo, vai-lhes inibindo certas e determinadas emoções. Portanto, já é uma série de propostas, sei lá. Também, assim, espero que não tenhamos tempo para ler tudo, apesar de tudo, durante esta quarentena. Seria bom sinal. Seria ótimo. Um péssimo sinal, na verdade, porque seria sinal que temos imenso tempo livre. Sim. Eu espero que não tenhamos tempo para ler tudo. Assim é que é. Olha, um tipo que eu ando agora muito coladão nele e se calhar também é uma boa sugestão, é o Darren Brown. Vocês conhecem? Darren ou Dan? Darren, com 2 R's. Darren Brown. Ele é um hipnotizador. Eu não sei se ele se considera um hipnotizador, mas a cena do gajo é tipo, ele faz programas assim para a BBC e também tem dois episódios na Netflix, e a cena do tipo é, por exemplo, um dos espetáculos ele tenta convencer alguém a cometer um assassinato. Então ele tenta usar a hipnose e convencer pessoas comuns a cometer atos atrozes, mas tudo através de uma observação sobre a contemporaneidade e o que é que está a passar hoje em dia. Então, e ele questiona se isso é verdade ou não, se isso poderia acontecer ou não, se através de sistemas que eles desconstroem. Programação neurolinguística, serias capaz de levar alguém... Ok. E ele tem diferentes propostas, se conseguiria levar alguém a cometer a assaltar um banco, mas sem se dar conta de que está a assaltar um banco. Se conseguiria levar alguém a matar uma figura pública muito importante do país, por exemplo. Mas sem se dar conta ou simplesmente ser influenciado Ser influenciado, por exemplo, esse do roubo, e ele convida um grupo de 20 pessoas dedicadas ao negócio e que decide prendê-los todos num hotel-castelo, assim, muito bonito, e a ideia é fazer uma formação sobre marketing, sobre como venderes, como te tornares melhor vendedor e melhor empresário. E o que acontece é que de repente ele está a dar uma aula, imagina, de matemática, e toda a sala é verde, e ele usa todos os estímulos matemáticos para criar uma positividade na mente das pessoas, que é quando tu vis verde, tens que ir, sem pensar. Então ele começa a usa o sistema matemático, o sistema de educação, mas com outras direções, e de repente no fim fecha uma rua em Londres e põe a pessoa lá na rua e começa a disparar todos estes símbolos. E a pessoa, quando dá por ela, está com uma arma na mão a assaltar um banco sem se ter dado conta. E pronto. E ele tem imensos programas que são todos assim, tenta resolver as questões da manipulação através da religião e
e tenta mostrar quais são os processos que eles usam para o convencimento e para esses casos de parece que estás possuído e essas coisas todas. Havia há uns anos uma série documental também, só única e exclusivamente dedicada à programação neurolinguística, mas sem propriamente... eram coisas bastante mais pequenas. Era, por exemplo, levares 2 ilustradores de pontos diferentes na cidade que nunca se tinham conhecido a desenharem um novo logotipo para um jardim zoológico. Iam buscá-los a casa de táxi. E o caminho que eles faziam no táxi passava por uma série de coisas, tipo, passava por uma série de coisas cor-de-rosa, passava por uma criança que segurava um elefante ou num balão ou não sei o quê, e depois viam os resultados daquilo que eles fizeram, dos desenhos que eles apresentavam. E os dois, de uma forma estética muito distinta, porque eram ilustradores muito distintos, ok? Mas as propostas eram invariavelmente semelhantes. Eram, no caso do Jardim Zoológico, eram precisamente um elefante cor-de-rosa. Os dois apresentaram um elefante cor-de-rosa em formatos diferentes, mas os dois escolheram um elefante e escolheram o cor-de-rosa. Era assim coisas mais pequeninas do que nessa grande escala de levares alguém a segurar uma arma e a assaltar um banco. E ele também fez esse tipo de coisas. E eu acho isso muito, muito interessante, quanto mais não seja para avaliarmos os sistemas educacionais que se implementam. Não sei se vocês viram aquela questão também da Finlândia, que os tipos implementaram para combater exatamente estas questões da nova autocracia e das novas formas de manipulação, dos fake news e essas coisas. Eles implementaram que todas as disciplinas do ensino básico têm que ter pelo menos um módulo em que os professores são obrigados a falar sobre autocracia, ou uma forma de autocracia. Por exemplo, em matemática eles têm um módulo em que analisam estatísticas que facilmente são corrompidas ou modificadas. Em história dão uma aula, um módulo em que se analisa um sistema ditatorial e a forma como eles fazem a propaganda desse sistema. Isso é onde? Eu vi isto no The Guardian. É Mas em que país é que fazem? Finlândia. Ensino básico, sim. Começaram a implementar isto. Ok. Isso eu acho muito bonito. Vou tentar agarrar esse artigo. The Guardian. Eu posso te enviar o link, mas acho que é um artigo, primeiro de tudo, obrigatório de se ler e também de se pensar no futuro de começarmos a implementar também. Seria bom, não é? Chegámos aqui quase por acidente, mas fica esse artigo vai ficar esse artigo como uma sugestão também. Está bem? Boa. Rui, até já. Obrigado. Boa quarentena. Obrigado para ti também. Agora vou ver as vossas sugestões de filmes e relaxar. Já desfiz o nariz de palhaço. Vemo-nos em breve. É isso. Até já, Rui. Abraço. Tchau. You're lonely and I'm lonely, so why can't we be lonely together? The night is young and while it grows older, we can forget crying on each other's shoulder. The sky